Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte. Homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Omnipotente, omnipresente e omnisciente. راجع الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. Aflão, quem é mestre de cerimônia? Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contratar para o evento legal. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. É o fio condutor, isto é a pessoa que dá sentido à transição entre uma etapa a outra. O mestre de cerimônias, ele é o termômetro do evento. Quer aprender mais dicas? Então inscreva-se agora no treinamento híbrido e intensivo e torne-se um MC profissionalmente reconhecido e comece a faturar. Masnon Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Belém. Um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnon Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnon Acomodação. Um aconchego fora de casa. Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte. Homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Oramos. Deus nosso Pai, damos-te graças pelo dom da vida, damos-te graças pelas diversas bênçãos que nos tem proporcionado dia após dia, especialmente por esta oportunidade que nos concede neste momento para dialogar, refletir sobre a verdade do seu nome. Queremos chamar, Senhor, a sua presença para que seja conosco, abra os nossos corações, abra as nossas mentes, para que possamos pensar, possamos discernir, Senhor, a sua verdade. Senhor, sem ti nada somos, por isso que queremos pedir, Senhor, que nos ilumine nesta conversa. Permita que o que nós abordaremos, Senhor, aqui possa contribuir para o crescimento
espiritual nosso e de todos aqueles que possam estar ligados a nós neste momento, para que juntos, Senhor, possamos entender a verdade que nos possa libertar, que é o Teu Filho Jesus Cristo. Todos te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Saudações cordiais, minhas caras, meus caros, na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais um dia, mais uma edição do podcast João 8:32, aquela verdade que liberta. Sintam-se todos cumprimentados, sejam bem-vindos a esta edição de hoje, super, mais super quente, num dia em que a temperatura também está a fazer das suas. Mas é importante que haja essa mudança de temperatura para que aquelas camisolas bem escondidas já há bastante tempo possam ser usadas, não é? E aquele pessoal, aqueles irmãos que fazem esse negócio de camisolas também possam conseguir clientes, não é? Possam vender. Aqueles irmãos que vendem mantas, desta vez que também vão ter a graça de serem requisitados, serem conectados, procurados para que possam vender essas mantas, não é? Esse material todo de proteção contra o frio. Temos espaço de publicidade aqui no podcast João 8:32 para você que tem uma marca, não é? Um serviço, um evento e precisa de divulgar. Esse é o espaço ideal para si, através das nossas redes sociais. O seu evento vai alcançar mais público e vai vender. Então, fale com a nossa equipe de produção, o número já está passando aí, 84128 6266, este é o número, ou também pode através do 8666 84300. Através desses números pode ligar para a nossa equipe e garantir que a sua marca, o seu produto, o seu serviço seja anunciado durante as edições do podcast João 8:32. Nós fazemos também transmissões em direto de cultos, avivamentos, cruzadas, conferências, seminários e concertos e mais eventos para você que tenha esses eventos e precisa de uma cobertura profissional, de uma equipe muito séria, com qualidade, eficiência e rapidez. Já tem uma oportunidade. Através desses contactos, faça já o seu agendamento, faça já a sua marcação. Fazemos cobertura também de casamentos, não é? Você que vai casar, não é? Você que vai casar e precisa de uma equipe séria, né? Uma equipe profissional para ter fotos de qualidade, fotos essas que vão, de certa forma, eternizar aquele momento, aquele acontecimento. O vídeo também que vai te trazer detalhes do seu evento, porque geralmente as pessoas quando casam não têm tido muita atenção de observar as coisas, de observar também os convidados. Então, através do registro fotográfico e também videográfico, um tempo depois você senta em casa com seu marido, senta em casa com sua esposa, com seus filhos e vai revitalizar aqueles momentos emocionantes, impactantes e únicos da sua história. Então, convido já a fazer agendamento com a nossa equipe da Mais Non Service. Olha, temos também alguns serviços que precisamos destacar aqui. Vou pedir desde já, o meu realiza vai fazer o destacamento de alguns serviços. Temos aqui o Bom Iogurte, né, para você que queira, né, revitalizar aí um bom sabor, revitalizar também os nutrientes, não é? Tá aí o Bom Iogurte e a partir aí de 50 meticais. Tem um iogurte a partir de 50 meticais. Então, vamos adquirir, né, este Bom Iogurte para que a sua família, não é, tenha momentos de nutrição muito eficientes, não é? Muito eficiente. Vamos a isso, meu realiza. Temos uma casa de hospedagem na Praia de Belém, né? Então, você que queira passar uma temporada na Praia de Belém, não precisa mais sofrer, é só ligar para 8724-87-230 e vai fazendo ali o agendamento, não é? Faça já
a sua reserva desta casa de hospedagem. Leva a sua madame, leva seu amor, leva sua esposa, leva seu esposo, leva sua namorada, seu namorado, e vão passar uma temporada ali. Vai ser muito interessante, impactante, e vão, de certa forma, apimentar o vosso love. Então, está aí uma proposta super interessante. O que temos mais, meu Realiza? Muito bem. Paulo Dreadmaster, né? Temos aí Paulo Dreadmaster, né? Para você que queira fazer aí dreads, né? Ouvi dizer que homens também fazem dreads. Então aí, dicas essenciais, né? De dreads, para retocar, né? Para iniciar, para juntar dreads, para fazer texturização. Muitos serviços que têm a ver mesmo com os cabelos, com a cabeça. É só ligar para 87 89 11 67 6, né? E fala aí com a equipe, né, de agendamento de Paulo Dreadmaster. E fica bonitinho, bonitinho, bonitinho e bonitinha, bonitinha, bonitinha através dos serviços. Muito bem, Canimambo, olha, queremos pedir já que comecem a compartilhar no Facebook, no TikTok e também no YouTube, Instagram da Mais Non Service. Você que está no TikTok, procura ali Mais Non Service e compartilha, né? Convide mais pessoas para entrarem aqui na live. Você que está no Facebook também, vai dando aí um share, um like, vai colocando ali um comentário, né? Coloca ali um comentário para que mais pessoas tenham acesso à live de hoje, né? Para você que está no YouTube, também estamos no YouTube em direto, né? Vai colocando um gosto, vai subscrevendo-se também no canal para que você receba aí as notificações, não é? Quando a gente estiver em direto. Coloca também seu comentário sobre o assunto de hoje que aqui vamos debruçar. Olha, deixa-me só, antes de apresentar o assunto, dizer que estamos aqui com o homem de Deus, não é? O amado Mukavel, ele que vai debruçar conosco sobre a temática de hoje. Mas antes de apresentarmos a temática, deixa-me só saudar ao amado Mukavel. Amado Mukavel, saudações cordiais, seja bem-vindo à edição do podcast João 832. Muito bom dia. Saudações à equipe técnica toda do Mais Non e saudações a todos os internautas que nos acompanham neste momento. Muito bem. Pela primeira vez, quando recebeu o convite, qual foi a expectativa? Bom, a expectativa é sempre aquela de por que fui eu desta vez, né? Yeah. Ninguém está à espera, mas sempre chega um momento e quando chega, ninguém está preparado para aceitar ou assumir o momento. Mas foi para mim um sentimento de emoção primeiro, misturado com tanta alegria. Exato. E, acima de tudo, sentir-me honrado por este convite no meio de tantas pessoas que se calhar possam ser melhor entendidas na matéria que vamos aqui debruçar no dia de hoje. Exatamente. Então a expectativa é sempre positiva, não é? Para a temática do dia de hoje, não é? De facto é positiva no sentido de que vamos tratar aqui assuntos que mexem com a nossa espiritualidade, né? Uhum. Sempre que temos que falar de Deus, primeiro nos perguntamos, será que somos corretos? Será que somos dignos de falar de Deus ou não? Então, há uma grande expectativa e não só o fato de não saber se estamos preparados, é o fato de sabermos que vamos partilhar ou vamos descobrir até que ponto também estamos informados sobre Deus. Exato. Bom, quero citar aqui um versículo, não é? Para depois entrarmos na temática de hoje. Temos aqui Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, o verso número 8, não é? O Zaqueu, não é? Diz assim:
se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe reitero quadruplicado. Esse é o Zaqueu, né? E então vou apresentar já o nosso tema, né? Depois de eu ler este versículo. O nosso tema é o clamor dos oprimidos e o peso da justiça divina. Não é por acaso que eu trouxe este versículo aqui, de Zaqueu. Então, este é o tema, meu amado. O que é que nos traz aqui sobre o clamor dos oprimidos? Como é que nós vamos perceber que, de facto, os oprimidos estão clamando? Antes de entrarmos na própria justiça divina. Bom, falar de clamor na Bíblia é falar do choro, mas provavelmente não falando de fraqueza. Exato. Toda a Bíblia aponta várias vezes sobre o clamor do povo de Deus. E encontramos que a Bíblia nunca ignorou o povo que sofre. Uhum. Encontramos primeiro em Êxodo, quando o Senhor disse que tenho visto atentamente a aflição do meu povo no Egito. Exato. Recordar que os israelitas foram parar no Egito à procura de alimento, à procura de proteção, porque em sua terra não havia seca. Uhum. Mas estando a expectativa deles é que a vida no Egito fosse tudo um mar de rosas. É de facto, no princípio era, né? De facto, mas nem tudo que brilha no início continuará brilhando até o fim. Então, por aí que com o andar do tempo a vida começou a tornar-se amarga ou azeda no Egito. Então o povo começa a clamar para Deus pela libertação. Começa a procurar socorro em Deus. Então, nesta procura, Deus encontra Moisés. Uhum. E ele informa a Moisés que eu tenho visto que o meu povo sofre e eu estou atento a este sofrimento. Eu quero usar a ti como libertador. Que grande sorte, que graça de Moisés. Então, começa aqui a questão da libertação do povo de Israel através de Moisés. Dizer que muitas das vezes quando nós ouvimos alguém falar de clamor, pensamos que só clama aquele que está em sofrimento, aquele que é fraco, aquele que não tem poder para se libertar. Mas não. No contexto bíblico, nós encontramos que clamor significa testemunho do povo de Deus procurando Deus para que esteja perto. Clamando ou comunicando a Deus que algo não está bem na ordem humana. Então, não é sinônimo ou significado de que eles perderam a esperança, não. Mas eles buscam esperança e força clamando a Deus, chamando Deus para que os socorra. Interessante. Quero lhe convidar também a fazer assim uma analogia nesse versículo que eu trouxe aqui, de Zaqueu, quando encontra-se com Jesus, não é? Ele não foi obrigado por iniciativa própria, de forma voluntária, disse: aqueles que eu retirei alguma coisa, 4 vezes vou devolver.
né? Que comentários sobre esta temática que temos hoje? É interessante. É. Eu vou fazer das palavras de um grande homem de Deus, Dom Dinis Singolane. Sempre quis falar desta parábola. Primeiro falou da estatura de Zaqueu. Exato. O fato de Zaqueu ser um homem baixinho. Na escola dominical canta. Então, Zaqueu era baixinho. Exatamente. E bem barrigudinho. Ele era baixinho, que para ver Jesus precisou de subir numa árvore. O fato de Zaqueu ter pensado em subir numa árvore, primeiro, é sinal de ter encontrado a luz. Porque se não tivesse encontrado, não tivesse visto a luz, não tivesse pensado em subir a árvore para ver Jesus. Significa que ele começa a ganhar visão sobre o mal que ele fazia ao povo. Exato. Então ele sobe para a árvore e pede e fala, comunica-se com Jesus. Jesus o manda nascer de novo. Amém. Então, é este nascimento a que somos chamados todos nós a entrar para ele. Porque nós nascemos na nossa infância carregados de pecados e tudo mais. Mas quando nós somos batizados, ganhamos luz, ganhamos nova vida. Saímos das entranhas do pecado para a vida. Então, Zaqueu encontrou a vida quando encontrou Jesus. É por aí que ele promete a Jesus que ele devolve 4 vezes tudo aquilo que retirou dos homens. Porque se ele tivesse que se manter com estas coisas que carregou do povo, de nada valeria a sua conversão. Porque continuaria amarrado ao passado. Então ele despe o pecado e ganha a luz. Muito bem. Olhando para aquilo que é o nosso contexto moçambicano, que comparações pode nos fazer olhando para aquela ação que o Zaqueu apresentou quando acha a luz, que é o próprio Jesus, e hoje em dia os moçambicanos, os cristãos? Que comparações? É uma pergunta provocadora e muito interessante. Porque, como cristãos, primeiro, devíamos ser portadores da luz para as pessoas. Amém. Mas, vezes sem contas, somos nós os cristãos que, primeiro, defraudamos as expectativas daqueles que nos veem carregados de Bíblias quando vamos à igreja. Porque espera-se de nós um bom exemplo, espera-se de nós orientação da vida. Mas o que acontece é o contrário a isso. O moçambicano transforma as mágoas dos desafios da vida que tem o dia a dia para escravizar os outros. Somos cristãos, sim, enquanto estamos diante do pastor, do padre, na igreja, a cantarmos, mas o que nós assistimos fora é um desastre. É pior que aquele que nunca pegou na Bíblia. É por isso que, às vezes, em conversa com algumas pessoas, dizem: mesmo eu que não vou à igreja, sou melhor. Acabamos caindo nessa. E muitos acabam, de fato,
não servindo Deus por causa disso. Por causa das nossas ações. Porque nós somos piores que o Zaqueu. Zaqueu subiu para a árvore e decidiu devolver o que levou das pessoas. Quer dizer, em outras palavras, ou noutra forma de analisar, podemos concluir que Zaqueu assumiu que oprimia o povo. Exatamente. Zaqueu, a primeira atitude de Zaqueu é essa: assumir que ele oprimiu e roubou para o povo. É por isso que ele promete Jesus devolver. Nós vamos à igreja porque sentimos que somos pecadores. Aceitamos o batismo e juramos perante a igreja abandonar o pecado. Mas uma vez saídos da água do batismo para fora das paredes da igreja, carregamos de volta as mágoas. Então, nós não seguimos o exemplo de Zaqueu. O que se esperava é que não pudéssemos ser iguais ao Zaqueu, porque ele tirou o casaco de opressor, torna-se novo homem. Muito bem. Deixa só ler aqui o comentário da Carol, abençoada Coça, né? Está ligada a partir da Beira, muito Canimambo. Aí, saudações muito fortes ao pessoal da Beira. É muito forte essa realidade. Cristãos com dupla identidade. O verdadeiro cristianismo vive-se fora da igreja. Algum comentário sobre este posicionamento da Carola abençoada Coça a partir da Beira? Bom, primeiro saudar a Carola, né? E dizer que de fato é o que nós estávamos a dizer aqui, né? Que nós encontramos duas pessoas em mesma pessoa. Encontramos um cristão nas paredes da igreja. Canta, tem o coração limpo e até pode servir bem enquanto estiver na igreja. Quando sai da igreja, é outra pessoa. Nem precisa fazer 10 metros da igreja. A escassos metros da igreja é a mesma pessoa que está a proferir palavras desnecessárias, injúrias perante outras pessoas. Mas o que esperávamos é que este fosse a luz, tal como encontramos em Mateus, que quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Exato. Então, as nossas ações deviam servir para mostrar que somos a luz. Somos a luz do mundo, para atrair pessoas que estão desviadas para o bem. Isso é o que se espera de um cristão. Isso estaríamos, talvez, a seguir o exemplo que Zaqueu, ou a identidade que Zaqueu assume naquele momento, quando desce da árvore. Zaqueu diz a Jesus: eu, ao descer daqui, vou devolver tudo. Então, temos de devolver, temos de despir todo o pecado com o batismo. Tudo bem. Vamos também falar um pouco da corrupção. Né? A corrupção na parte dos cristãos. Alguns foram corruptos antes de se converter. Na edição passada estivemos aqui com um amado, o amado pastor. Ele dava aqui um testemunho, dizia que há um pastor dele que, quando é consagrado ao pastorado, ele renunciou ao emprego. Motivos: porque ele era polícia. E segundo o pastor, segundo o comentário que o pastor trouxe aqui, havia muita corrupção. E ele não se sentia digno de continuar naquela vida e, ao mesmo tempo, servir a Deus para apacentar as ovelhas. Ele decide renunciar. Há cristãos ou há indivíduos que, antes de conhecer a Cristo, se envolvem
em meio à corrupção. Os outros, mesmo depois de se converter, continuam na corrupção. Alguns já convertidos entram na corrupção. Mas temos aqui um exemplo bem claro do Zaqueu, que quando se converte, quando encontra luz, a primeira coisa é reconhecer que é corrupta e devolver. E hoje em dia aqui, que mensagem o meu amado Bucabel vai deixar para este cristão convertido, mas que continua a cometer a corrupção? Bom, nós nascemos de um mundo corrupto, né? Então, a primeira questão que eu, se calhar, gostaria de colocar é que nós não precisamos de abandonar o mundo por causa da corrupção. Se nós formos ver o exemplo do Arimateia, José de Arimateia, né? Exato. Ele era servidor do Sinédrio. Uhum. O Sinédrio já estava corrompido na altura, mas não abandonou o Sinédrio. Continuou no Sinédrio e advogava a boa nova que Jesus trazia. Ele fazia perceber às pessoas que este Jesus de que vocês dizem que é mau, não é tão mau assim quanto vocês dizem. Ele é o Messias prometido. Amém. Foi tantas vezes combatido, mas o mundo não estava corrompido. Não precisou sair do meio dos corruptos. Manteve-se lá. Então, sugere ao cristão que, independentemente do cenário de corrupção no seu setor de trabalho, não deve renunciar ao trabalho. É missão dele transformar o seio em que ele se encontra para o bem. Se nós abandonamos, perdemos a oportunidade de converter aqueles que já estão corrompidos. Aliás, nós também, de certa forma, estamos corrompidos. Então, é a guerra que nós temos, é lutarmos para nos armarmos cada vez mais e transformar os outros para que vão ao bem. Porque se nós nos apartarmos daquelas pessoas que achamos que estão no mal, então não estaremos a fazer nada. O cristão, o verdadeiro sentido de cristão é viver diante da dificuldade. Muito interessante. Agora, e aqueles já estão na corrupção? Devem deixar a corrupção e devolver as coisas, ou só deixar a corrupção e já se eleger? Bom, questão de corrupção é uma matéria muito interessante, né? Falar dela, porque a corrupção tem várias facetas. A cada dia vai ganhando novas formas de ser, vai ganhando novas estratégias. No entanto, Jesus veio ao mundo para nos libertar do peso do pecado. A palavra de Jesus é que tornem-se novas pessoas. Então, se nós estamos corrompidos, precisamos de nos lavar para que possamos receber Jesus. Não é possível recebermos Jesus e ao mesmo tempo continuarmos corrompidos. Jesus quer nossos corações limpos. Então, tal como fez o Zaqueu, quando viu Jesus, preferiu a primeira promessa que diz a Jesus não foi dizer eu te recebo, não é o que Zaqueu disse. Zaqueu disse eu devolvo o que eu tirei dos outros. Esta palavra de Zaqueu era a aceitação da entrada de Jesus no seu coração. Significa que só aceita Jesus aquele que se liberta do mal. Yeah. E hoje em dia, como é que tem sido nas nossas igrejas?
essa experiência de conversão, aceitar a Jesus e reconhecer também que tinha aquela vida não agradável. Bom, é triste o que nós vivemos hoje em dia, né? Porque o que se assiste é que poucos vão à igreja em busca de Jesus. Muito poucos. Muitos vão à igreja em busca de algum benefício material. É por aí que nós encontramos pessoas dia após dia a trocar de igreja. Está numa igreja hoje, recebeu a palavra, recebeu até o batismo. No dia seguinte percebe que não, esta não é a melhor igreja. Vai para outra. Vai fazer então a pergunta... uma troca de batismo. Exatamente. Então a pergunta que nós colocamos é, afinal, onde é que é a igreja? Ou quem é a igreja? Questão pontual. Porque a igreja não é um edifício para onde nós vamos. Igreja somos nós. De fato. Então, a salvação que nós estamos à procura, porque todas as pessoas que mudam de igreja dizem, não, ali é onde encontrei a salvação. Qual é a igreja que não trouxe a salvação? Qual é o endereço real da salvação? Uma questão pontual. Para que possamos todos procurar o local, o endereço real e irmos buscar a salvação. Então, este é um dos sinais reais da corrupção das nossas mentes e dos nossos corações. Vai trocando de igrejas, vai recebendo tantos batismos. Exatamente. Não temos a verdade. O nascido de novo é trazido de novo. Exatamente. Uma questão super pontual. Bom, também temos a questão de justiça divina. O povo vai clamando, aquele povo oprimido, à espera da justiça divina. Como é que a gente vai percebendo que, de facto, nós estamos crendo nesse Deus, estamos clamando nesse Deus, porque estamos sendo oprimidos. Às vezes a opressão não é só política, não é? A opressão social, ou até a opressão espiritual existe, né? Existe também a opressão espiritual. Como é que as pessoas que estão clamando por causa desta opressão, diversas facetas de opressões, vão percebendo que de facto o clamor chegou a Deus e que Deus está fazendo a justiça? Meu caro irmão, felizmente, desde que nós começamos este debate, estamos falando da opressão do povo de Deus e não olhando na esfera política. Exato. E este é o ponto de partida. Porque olhando isso, também para o contexto, o exemplo que trouxe, por exemplo, de povo hebreu, não é? A opressão era política. Era política. Se tornou escravatura. Exatamente. Mas eu prefiro centrar-me na opressão espiritual. Vamos a isso. Porque a opressão política pode nos levar a desviarmos o foco, a acabarmos falando palavras desnecessárias. Mas quando, afinal de contas, nós temos muito a explorar na opressão e na justiça divina. Que a justiça divina é essa que libertará o povo tanto espiritualmente quanto politicamente. É o que nós esperamos, que um dia Jesus voltará. E quando Jesus voltar, libertará a todos. Não interessa se a escravatura será ou o que nós fazemos
ah, como opressão é por imposição política ou na esfera espiritual. A libertação será para todos, é única. No entanto, nós vemos a igreja como o caminho para a disseminação da justiça humana, como portador da palavra de Deus. Eu sinto que o mundo devia estar experimentando libertação. Se olharmos o nível de evangelho ou o nível de expansão do evangelho sobre os homens. Mas parece que quanto mais difundimos o evangelho, as pessoas ficam mais oprimidas. Como assim? Quanto mais Oprimidas, difundimos, há mais opressão. Não devia ser ao contrário? Essa era a expectativa. Exato. Mas as pessoas sentem-se mais oprimidas porque vivem um desespero. Não conseguem perceber até que ponto a justiça divina está chegando. Até o que não percebem o que é justo, o que não é justo. Então, enquanto não percebermos a justiça divina ou não percebermos a presença de Deus em nossas vidas, não sentirmos a transformação das nossas vidas, continuamos oprimidos. Quando falamos de justiça, nós estamos a falar aqui, quer dizer, da divisão, se calhar, das benesses divinas, que sejam tão igualitárias assim, e em momento igual. Mas o que as pessoas esperam era que fôssemos todos beneficiados da mesma forma e da mesma hora. É possível. Bom, quero abençoar a coisa. Traz também outro comentário. Diz que o verdadeiro arrependimento irá nos afastar desta prática, a corrupção. Hoje em dia, vemos muitos cristãos indo atrás da corrupção e dizem: estamos fazendo a nossa parte e Deus fará a parte dele. E ainda dizem: não é possível ter uma vaga de emprego sem pagar. Os filhos de Eli sofreram consequências por causa da corrupção. Isso encontramos no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 12 a 36. Ela trouxe também um outro comentário. Não sei se quer tecer algumas considerações. Quando ela diz que o verdadeiro arrependimento irá nos afastar desta prática, corrupção. E traz aqui um contexto. Hoje em dia, vemos muitos cristãos indo atrás de corrupção e dizem: estamos fazendo a nossa parte e Deus fará a parte dele. Acrescentam, dizendo: não é possível ter uma vaga de emprego sem pagar. Esse é um cristão. O grande problema de corrupção parte exatamente dos cristãos. Porque o grande problema da corrupção parte dos cristãos. O cristão sabe o que é errado, o que é certo. E o cristão é o primeiro nas diversas instituições onde nós andamos. Encontramos lá um cristão. A nossa internauta diz assim: as pessoas dizem: nós fazemos a nossa parte, que Deus fará a parte dele. E eu diria: temos cometido o grande erro de dizer assim: não faça o que eu faço,
mas faça o que eu te digo para fazer. Yeah. O pecado é mau, não peca. E eu depois peco. E eu digo, À vista de todos. à vista de todos. E ao mesmo tempo digo, não faça o que eu faço. O que eu faço. E eu disse, isto é errado. Os filhos do Eli, quando estivessem com ele, eram vistos, até vestiam-se de branco. Porque, por causa da missão que eles desempenhavam. Mas quando estivessem nas costas do pai, já diziam, aquilo é nosso pai que nos manda fazer. Nossa verdadeira face é esta. Dê-nos isto que nós te vamos facilitar. Então, começa aqui o problema. Como sairmos desta? Temos de nos arrepender. Todos nós, todos, independentemente do cargo, do local onde nós nos encontramos, temos de nos arrepender. Temos de perceber que nós nos afastamos de Deus. E voltamos para Deus como fez o Zaqueu. Voltarmos para Deus. É o arrependimento que nos fará entender ou encontrar a verdade e a justiça divina. Muito interessante. Bom, quero convidar mais uma vez para analisarmos essa situação aqui. Para a questão dos filhos de Eli, como é que nós vamos perceber que houve justiça de Deus ali naquela situação? Será que a morte dos filhos de Eli é sinônimo de justiça de Deus ou ira de Deus? Bom, em algum momento, quando nós lemos a Bíblia, encontramos que Deus promove a justiça. Para além dos filhos de Eli, nós encontramos Jesus, quando chega no templo, encontra os vendedores que estavam no templo. Ele bate e expulsa todos eles. De fato. Por quê? Porque ele atingiu um nível de ira. Então, e Deus também tem um nível em que ele ganha, fica aborrecido com a atitude humana. Mas a grande promessa que Deus nos dá é que nunca abandonará o homem. Encontramos o exemplo da Arca de Noé. Deus, quando viu que os homens já tinham se afastado da sua vontade, o pecado estava se multiplicando. O pecado se multiplicava. Ele encontra Noé como o único que era possível resgatar. Mas mesmo assim, quando Deus já estava no seu auge de ira, ele não abandona o povo na totalidade. Ele primeiro adverte o povo. Ele manda diz assim, vá, adverte o povo para que mude. Convida-os, construa a arca. O povo diz, quando não diz isso, eles dizem, este já começou a beber, não está no seu gozo normal das faculdades mentais. Então, Deus estava dando oportunidade ao povo para se converter, mas não se converteu. Então, o fim é que Deus mostrou a sua ira e depois faz uma aliança com o povo, coloca o arco-íris, diz nunca mais atingir este nível de saturação. De ira. De ira. Yeah.
Amado Micavel, aqui no podcast João 8:32, a conversa quando inicia é muito interessante, é muito impactante e o tempo também não para. E porque o tempo não para e de fato está chegando a hora para fazermos considerações finais desta temática, peço-lhe desde já para que faça considerações, não é, finais sobre a temática de hoje. Tá certo. Bom, em jeito de considerações finais mesmo, é dizer que o mundo é corrupto por natureza. Temos que reconhecer. Precisamos de reconhecer que o mundo é corrupto e seguir o exemplo de Zaqueu para que consigamos ter a libertação. Precisamos de buscar Jesus, precisamos de buscar Deus enquanto o tempo permite. Amém. Porque ninguém buscará a libertação por nós, senão nós mesmos. Não será meu filho, nem será meu pai que lutará pela minha libertação. A questão de libertação é meramente individual, é exclusivo. Procurar fazer o bem para os outros. E dizer que a justiça divina nunca tarda. Ela sempre chega. Ela não é tão visível assim quanto para quem não ganhou a verdade ainda. Só quem está liberto do pecado é que consegue perceber que Jesus é justo. O Deus é justo. Amém. Precisamos de continuar firmes de que Jesus fala a justiça. Cedo ou tarde, Jesus fará a justiça. Jesus virá. O grande problema que nós temos é pensar que aqui na Terra nós conseguimos ver as coisas. Ninguém já foi ao céu e voltar para nos contar o que acontece no céu. Então deixe-nos desfrutar das belezas da Terra. Elas são belas, sim, mas elas têm fim. Deus nos deu a oportunidade de administrar tudo o que fez. Então, administremos da melhor forma possível. Se colocar em causa a liberdade ou os direitos dos outros. Cada um usufrua o que Deus lhe deu. As oportunidades que Deus lhe deu. Porque Deus deu tudo para todos nós. E, acima de tudo, deixar um apelo a cada cristão que façamos, de facto, não a nossa parte para Deus fazer a sua, mas façamos valer o fato de sermos cristãos, mostrando aos outros o que é bom, o que é errado. Jesus veio ao mundo, carregou a nossa dor, aceitou ser flagelado, morrer na cruz, porque queria carregar os nossos pecados. Então nós não podemos fazer o contrário. Vivemos num mundo de pecado, mas não nos tornemos pecadores. Amém. Muito bem, muito Canmambo. Aquela abençoada coisa, muito Canmambo hoje está muito ativa aqui no nosso Facebook. Diz assim: temos irmãos que tiveram emprego corrompendo. Será que Deus tem recebido os seus dízimos e ofertas? Caso não, o que devem fazer? Deixar o seu emprego? Podemos assumir que estão arrependidos se abandonaram o emprego sabendo que tiveram o mesmo corrompendo. Vamos assumir que já eram cristãos. Muito rapidamente, para comentar, não podemos sair sem tecer esse comentário. Vamos lá. Amada coisa, bom,
A questão que coloca é um pouco complexa e meio difícil de discutir esta questão. O facto é que nós vivemos num mundo de pecado. E se vivemos no mundo de pecado é porque somos pecadores. O importante é que cada um de nós deve reconhecer o que é que faz de pecado. De fato, quem corrompe é pecador. Quem é corrompido é pecador. Então, essa é questão de reflexão individual. Qual é a minha ação? O que eu faço para que este mal não se enraize e chegue para os outros? Eu não tenho aqui uma vara mágica para dizer como solução ou receita sobre esta questão. Mas o facto é que muitos de nós já passamos disso. Aliás, muitos, se eu disser muito também, se calhar estaria até a diminuir. O que prefiro dizer mesmo é que todos nós já passamos por isto. Então, quando estamos diante deste tipo de situações, qual é o nosso posicionamento? A questão, o que eu acho que deve ser atitude individual é o que a nossa consciência nos manda fazer. Muito Canimambo, o que a consciência nos manda fazer. Estas são as palavras do meu convidado, dia de hoje, que debruçamos aqui sobre o clamor dos povo oprimido, né, e o peso da justiça. É muito Canimambo, meu convidado, pela sua presença. Quero agradecer também aqui a todos que acompanham através do Facebook, acompanham através do TikTok, do YouTube também, do Instagram, estão colocando gosto, estão colocando ali comentários, estão compartilhando esta live, esta conversa com o Amado Mucavel, muito Canimambo. Continuem a nos seguir. Olha, temos um canal do WhatsApp, temos um link. Através desse link pode acessar e levar diretamente ao nosso canal do WhatsApp e faz parte daí da família Mais Nona e recebe as novidades em primeiríssima mão. Agradecer também a Deus pela vida da minha equipe de produção, realização, ao Bruno, operador de câmera, e ao Paulo, não é, operador de câmera, ao Hermelines, muito Canimambo, ao Pupa, não é, o meu realiza, muito, mas muito Canimambo. E Deus abençoe a cada um de vocês que continuem se dedicando neste trabalho de levar a palavra de Deus, a verdade que liberta, não é? Para que mais pessoas conheçam a verdade e de fato sejam livres. Senhoras e senhores, nós voltaremos aqui na próxima semana, quinta-feira, às 18 horas, com mais uma edição do podcast de João 8:32. Como fizemos a abertura com uma oração, faremos de novo uma oração de bênção para fechar a edição de hoje. Não esqueça, você que quer um casamento, você que quer fazer uma cruzada, um concerto, precisa de vídeo, precisa de transmissão, entre em contato com a nossa equipe através de vários meios de comunicação social. Voltaremos na próxima quinta-feira. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. O meu amado Mucavel vai fazer aqui uma oração de bênção. Obrigado. Deus, nosso Pai, mais uma vez te chamamos neste momento que estamos chegando ao final deste encontro, deste debate e desta reflexão sobre a sua verdade. Queremos te agradecer pelas palavras que nos concedeu, o tempo que nos concedeu e pela iluminação espiritual que nos deu. Queremos, Senhor, agradecer por todos os internautas que estiveram conosco, partilhando
à sua palavra. Neste momento, Senhor, que chegamos ao final, queremos te pedir que abençoe a cada um de nós, nos diversos locais onde nos encontramos, te concedendo uma noite tranquila, uma noite restauradora e nos conduzindo, Senhor, à libertação. Permita que conheçamos, Senhor, a sua verdade, que ela nos libertará. E continuemos firmes na esperança de que teu Filho Jesus Cristo nos salvará. Tudo isto pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.